Olá, esse é mais um Nucus Pod, o podcast do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. Eu sou Thaís Faria, pesquisadora do Nucus, e hoje estou com Leia Santana para a gente conversar um pouquinho sobre pornografia, sobre sexualidade, sobre sapatonice, sobre muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, queridas. Então, Leia, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse pra gente da sua trajetória e por que, Leia? Por que pornografia? Oi, eu sou Leia, eu sou também pesquisadora do NUCUS, estou recém-doutora no Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo. Tenho um tempinho trabalhando com pornografia e com sexualidade, muito instigada a pensar em como a gente trabalha principalmente a área de mídia e de imagem e como a gente trabalha com essa imagem pública e com o discurso público de sexualidade em cinema. Certo. A gente faz uma discussão em torno do cinema, em torno da pornografia, e eu acho que é importante a gente estar aqui falando, como a gente situou, né, no início da chamada aqui, por que pornografia e por que pornografia para nós? Por que nos implicarmos, né? Por que colocar a nossa subjetividade em torno da pornografia? Porque, como assim, na tese que você escreveu, e, enfim, nos diálogos que a gente faz dentro do grupo de pesquisa, da nossa linha de lesbianidades, interseccionalidades e feminismos, por que a gente faz essa discussão de implicação mesmo da subjetividade, por que falar de pornografia de nós para nós? Eu queria que você desse uma situada, assim, nesse sentido, para a gente poder desenrolar algumas coisas. A instiga de trabalhar com pornografia veio muito por acaso e numa situação assim, muito banal. Conversando com professoras da área de cinema, inclusive, numa época que estava se discutindo sobre produção feminista no cinema, mulheres produzindo filmes, uma professora uma vez comentou uma coisa que era: puxa, a gente fala muito sobre como as mulheres são representadas no cinema, mas a gente não levanta muito sobre como as mulheres se representam. E isso realmente é um campo de estudos, é uma área de discussão que ela está crescendo agora, mas que ela ainda é bastante incipiente. A gente tem poucas pesquisas falando sobre a representação de mulheres ou o que é a produção de mulheres no cinema de uma forma geral. Em especial na pornografia, é um campo que é muito mais minado, visto que a produção de pornografia, produção de discurso sobre sexualidade de uma forma geral, não só na pornografia, mas falar sobre sexo é uma coisa muito masculina. Então, perceber que existe uma área de produção que mexe com sexualidade e com poder e com o direito à voz em uma mídia tão expansiva e que tem uma capacidade de alcance tão grande como o cinema, eu acho que essa é a grande sacada, foi o que me instigou, o que me motivou muito a pesquisar essa área de pornografia feminista e de trabalhar com uma área que é tida como uma grande área de formação, de um discurso de subjetividade tão ruim sobre a sexualidade feminina. Eu acho que seria interessante, então, a gente situar aqui de que pornografia a gente está partindo, né? Eu acho que o termo pornografia, como ele foi utilizado, como ele foi ressignificado, como ele é atribuído nessa pornografia feminista, talvez fosse interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? De que forma a pornografia ela surge e como que ela é apropriada por esse sistema que é machista, que é patriarcal, como você está colocando. Mas eu queria que você desenrolasse um pouco mais isso. Sobre a produção de pornografia, tá. Bom, na verdade, assim, o que me instiga... A gente pensar que, de uma forma geral, a produção de mídia no mundo ela é uma mídia muito masculinizada. É uma forma de pensar em comunicação muito a partir de um olhar muito masculino. A produção de pornografia, até os anos 90, prioritariamente, era muito centrada na mão de produções masculinas, de homens fazendo filmes, de homens diretores, de homens escrevendo discursos sobre a sexualidade. E, por conta disso, realmente, o paradigma sobre pornografia, a forma de se pensar pornografia mundialmente, acabou sendo uma forma muito... pouco interessante para as mulheres. A gente não vê um discurso feminino interessante na pornografia, a gente não vê desejos de mulheres sendo discutidos na pornografia, a gente não vê
a autonomia feminina no sentido de pessoas, corpos desejantes mesmo, pessoas que têm vontade, que têm tesão, que têm tara, que têm, enfim, desejo por sexo. O discurso pornográfico, por muito tempo, justamente por ser um discurso muito masculino, ele tratava a mulher muito como um objeto de cena. Nem uma participação, nem um companheirismo, mas mesmo um objeto de cena. Muito para o desejo do homem, muito para um olhar masculino. Os enfoques eram muito pensados para mostrar aquele corpo que estava ali. Era muito como um corpo a ser conquistado, um território a ser conquistado. Mulher dentro do discurso de mídia, e principalmente no discurso pornográfico, era muito mais servia muito mais como uma função masturbatória para o outro do que como uma função masturbatória para a própria mulher. Então, a grande girada, eu acho que a grande sacada de se repensar a pornografia é pensar em como colocar esse desejo feminino, essa autonomia feminina, esse lugar de corpo desejante, de ser pulsante, de volta no corpo feminino. De explorar essa possibilidade de desejo, de explorar a possibilidade de fantasia, de falar sobre o que é, sobre como mulheres se desejam, como mulheres desejam outros corpos, que taras, que vontades, que sonhos. É dar direito a essa mulher a ser um ser pulsante. E nessa lógica desse ser pulsante que você coloca, desse gozo, dessas possibilidades de prazer, em que medida, então, essas pornógrafas ou essas cineastas, porque também tem essa questão dessa dificuldade de considerar pornografia como uma mídia de cinema, né? Sim. Sempre tem uma lógica de um preconceito aí dentro da própria construção, né, da mídia em si, mas que seria interessante até a gente tocar em alguma medida, mas quem são essas mulheres que estão produzindo? Estão produzindo de que forma, para quem, né? E que situar essa produção, que eu acho que é importante, e é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, que é o acesso a essa pornografia, né? Que é uma pornografia que ainda está um pouco fora do alcance da maioria das pessoas. Aí eu queria que talvez falasse um pouquinho sobre isso. A gente já começa mesmo com a dificuldade de pensar em pornografia como uma mídia que mereça observação, que mereça o respeito de ser estudada, pensada. A maioria das pessoas pensa em pornografia, enfim, a pornografia é muito tida como uma obra de segundo escalão, ou uma coisa que é suja, feia, sem graça. Até eu acho muito interessante como mesmo quando a gente fala sobre filmes eróticos ou filmes que tratam sobre sexualidade, as pessoas têm um certo respeito para pensar em, sei lá, Lucia e o sexo, ou pensar em obras. Azul é a cor mais quente. Esses são filmes que podem ser pensados como filmes de arte que tratam sobre sexualidade. Mas quando você fala em filmes que são centrados mesmo na sexualidade, vamos pensar em até Garganta Profunda. Sim. Garganta Profunda simplesmente é uma coisa ruim. Não é um filme ruim, não é um cinema ruim. Não se faz uma crítica em torno, uma crítica, inclusive, pautada na lógica de estética, Exatamente. De atuação, de roteiro. Se faz uma crítica a partir apenas da cena em si, né? É o conceito, é o paradigma, sabe? É pornografia, por si só, é inerentemente fraco, é inerentemente um filme que não vale a pena ser discutido. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa repensar, porque, enfim, não é exaltar pornografia como se fosse a coisa mais fantástica do mundo, mas é um produto de mídia. É um produto de mídia como são os filmes de terror, é um produto de mídia como são as comédias românticas, é um produto de mídia como são os filmes do Harry Potter, enfim. Eu acho que a gente pensar que pornografia pode ser também um espaço de discussão e um espaço de um produto que vale a pena ser observado já é um primeiro ponto a se pensar. Até porque eu fico imaginando que pornografia não é só aquela coisa de aquilo que você assiste no RedTube ou o filme que você pega que pegava escondido na locadora, ainda sou do tempo de locadora. Assiste no Xvideos. Pois é, que assiste no Xvideos. Pornografia, o discurso sobre sexualidade, ele está muito próximo da gente, ele está muito diluído em cultura de uma forma geral. Se a gente pensa nas comédias românticas, elas têm um conteúdo de discutir sexualidade, do que é permitido, do que não é permitido em sexo, da mesma forma. Novela tem muito isso. Game of Thrones é uma das coisas mais pornográficas que eu já vi nos últimos tempos.
Game of Thrones tem muita pornografia. Só que a gente circula sabe, todo o mal centrado nos vídeos registrados para maiores de 18 anos. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que já é interessante de se discutir. Pensar que aquilo ali é uma produção de mídia como qualquer outra. É uma produção de mídia que, óbvio, fica muito centrada, justamente porque é centrada em sexualidade e em sexo, e na fruição do sexo, simplesmente por sexo, já é vista com uma certa cautela e um certo, sei lá, um olhinho atravessado. É porque sexo é algo interdito, né? Sexo é algo que não é para ser dito, para ser conversado, para ser falado, para ser degustado, para ser várias coisas, na verdade. Então, da mesma forma que a gente não discute sexualidade na sala de aula, que a gente acha que é imoral perguntar certas coisas às pessoas, a gente também não discute mídia sobre sexualidade. É o mesmo preconceito que a gente tem, de uma forma geral, no mundo, sobre aquele medinho de perguntar, até na consulta médica, sabe? Que moça não chega no ginecologista e fica meio constrangida de conversar sobre o médico, e aí, será que o meu corpo está, sabe, se eu estou gozando direito? Será que não falta alguma coisa em mim? Por que eu não sinto tanto prazer no sexo? Isso é uma coisa que a gente tem dificuldade até de conversar com as pessoas amigas. Não, é por isso que, por exemplo, também mulheres lésbicas não vão a ginecologista, porque a ginecologista, em grande medida, mulheres lésbicas cisgêneras, né? Não vão porque aí o ginecologista não encara como sexo, aquilo como sexo, né? Então, assim, aí você vê toda a centralidade de um sistema do que fala sobre sexo, de um discurso que existe sobre sexo e que não é para ser questionado. Exatamente por isso não se questiona pornografia, não se discute pornografia. Porque aquele ali é o espaço de você tirar do interdito. Discutir pornografia é discutir todas as coisas que ficam fora de cena. Os obscenos, tudo que não deveria ser colocado no palco central, todas as vontades que não deveriam ser. Voltar para o centro do discurso, elas ficam distribuídas na pornografia. Discutir pornografia também é trazer esse discurso de volta. É, inclusive, uma forma da gente aprender sobre os nossos corpos, da gente aprender sobre o que é que dá prazer, o que é que não dá prazer, ou até experimentar. Se a gente não tem essa possibilidade de discutir isso em grande mídia, se a gente não tem essa abertura, ou essa, sei lá, como é que a gente perde a vergonha? Como é que a gente fica sem vergonha? Pois é, como é que a gente perde a vergonha? De repente, perder a vergonha pode ser através desses caminhos. É você estar numa sala, como recentemente quando houve o lançamento de um filme de pornografia feminista que chegou num grande cinema, a oportunidade de você sair do cinema discutindo, poxa, mas aquela cena aconteceu assim, assim, será que aquilo realmente é divertido? Poxa, mas eu tive uma experiência interessante testando tal coisa. Em que outra possibilidade você tem, sabe? De que outras aberturas a gente tem para conversar sobre sexo? Sim. É porque quando a gente vai ver, tá na sala com os pais, tá vendo a novela e tem aquela cena de sexo na novela, todo mundo fica constrangido, alguém sai da sala, vai pegar alguma coisa, enfim, fica aquela confusão, né? E agora a nova cena de sexo são os beijos lésbicos e gays, né? Todo mundo fica desconfortável para poder fazer alguma coisa naquele sentido, para sair daquele espaço, né? E em pornografia você vê beijos lésbicos e gays loucamente, assim. Existe quase uma normalização no sentido de isso é comum, isso é bacana, isso é tão banal quanto um beijo hétero. As possibilidades de trabalhar com crossdressing e mudanças de vestimento e de experimentar fantasias, no reino da pornografia a gente tem todas essas possibilidades. Tem todos esses assuntos, eles estão a descoberto ali, estão disponíveis. São as entradas perfeitas para se trabalhar, por exemplo, o que é corpo. Peitos grandes, peitos pequenos, bundas grandes, o que é, sabe? Qual o desenho que se tem, os órgãos sexuais. E toda essa loucura que a gente tem, essa padronização dos corpos e essa dificuldade que se tem de aceitar os próprios corpos. E as multiplicidades também, né? De como os corpos podem ser múltiplos e podem ser desiguais e tudo bem. E são todos desejáveis, e são todos divertidos, e são todos gozosos. A gente não precisa ter vergonha porque uma mama é maior do que a outra, porque o peito é gigante, porque o peito é pequenininho. Porque é muito peluda. Porque é muito peluda, porque é pouco peluda, porque não gosta de pelo. Sim.
todas essas paranoias e toda essa forma medicalizada e normatizada que a gente tem de pensar corpo e de pensar desejo e de pensar prazer. Sim. Mas, Léa, me conta, assim, quem são essas mulheres aí que estão nessa onda, Sim, produzindo? Porque, assim, é importante que a gente dê, inclusive, algumas dicas para você que está nos ouvindo nesse momento, algumas dicas de filmes, de produções, de títulos, para a gente poder compartilhar com essa galera aqui, inclusive de quais lugares achar essas produções. Tá aí, falar sobre essa parte é realmente complicada, porque a pornografia feminista ainda é muito elitizada. Existe uma certa dificuldade, existe uma enorme dificuldade na distribuição desse material, de fazer com que esse material circule livremente. Para começar, porque a forma de hoje de se distribuir pornografia, dada a facilidade que se tem dos sites da internet e dos RedTubes e XTubes e etc., então a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar produções autorais. E quando eu digo produções autorais eu que sou do tempo da locadora, eu chegava na Flashpoint, sei lá, na Video Hobby, e naquela salinha vocês tinham os filmes da Butchman, vocês tinham o filme da Brasileirinha, vocês tinham, enfim, as produções bem marcadas de quem eram as pessoas que estavam ali. Como é que a gente encontra pornografia hoje? A gente procura na internet, já que não tem mais locadora. Para encontrar pornografia feminista, o que eu mais sugiro é procurar as locadoras específicas. Por exemplo, procurar Bright Desires, que são os nichos, as pessoas que trabalham com pornô feminista, justamente por conta dessa dificuldade de produção, se organizam muito em cooperativas ou em grupos de distribuição de material. Então, você tem uma pessoa que monta um site ou que organiza aquela produção para que ela possa ser distribuída a partir dali. A Erika Lust, por exemplo, que hoje é tida como o grande nome da pornografia feminista, ela tem organizado no site dela uma grande distribuição de material. Então, é um site que vale a pena futucar e que vale a pena pesquisar. Tem a Suzy Bright, por exemplo, que tem o Bright Desires. Ela montou uma forma de uma locadora virtual. Da mesma forma que a Shine Louise Houston, inclusive para quem procura pornografia voltada para corpos não brancos. A Shine Louise Houston trabalha com negritudes, com mestiçagens, e mestiçagens eu penso no sentido das misturas, mestiçagens no sentido Glória Anzaldúa, por favor, de misturar corpos e de misturar etnicidades. Shine Louise Houston, que é uma pessoa negra, ela se identifica como uma pessoa não binária, não como uma mulher, mas como uma pessoa não binária, uma pessoa negra que trabalha com pornografias diversas, inclusive com pornografia com BDSM, brincando muito com essa questão do poder e da dor e da subserviência, que também são coisas muito complicadas de se trabalhar dentro da pornografia, mas mostrando como tudo isso pode ser utilizado como uma via de assertividade de identidade, de construção mesmo de desejo e de construção de identidades positivas. Então, mas, enfim, como eu ia dizendo, ainda é uma área que é muito elitizada. A maioria das produções ainda circula no norte global, muito nos Estados Unidos e Europa. Em São Francisco, especialmente, no Canadá. Em São Francisco, nos Estados Unidos e no Canadá, são dois grandes polos de produção e distribuição de pornografia feminista. Então, essa pornografia ainda fica muito centrada em uma língua inglesa, em corpos não próximos da nossa, enfim, da nossa nacionalidade, daquilo que a gente reconhece. Mas que também abre para outras possibilidades de olhares que, de repente, a gente não estaria acostumado, ou acostumadas aqui do sul global. Acho que do sul global valia a gente só situar a Albertina Carri, que é uma das pessoas que está produzindo algumas coisas, né? Nesse sentido, lançou o filme dela que está rodando, mas também ela tem outros curtas que tocam nessa temática da pornografia. Muito mais, assim, no norte global a gente vai encontrar muito como uma pornoterrorismo ou como uma pornografia queer. Inclusive, Joyce Jandet tem algumas produções. No México tem umas coisas interessantes. É assunto para muito tempo. Bom, gente, mas é isso. É assunto para muito tempo, mas o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a Léa
E esse foi mais um no CUSPOD, o podcast do Núcleo de Pesquisa e Extensão, Gêneros, Culturas e Sexualidades. Até mais!